Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli. E no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre metodologia científica e técnicas de estudo. Acompanhe comigo nesse novo vídeo. Mas afinal, o que é metodologia científica? E como eu posso distinguir um conhecimento que seja científico de um outro conhecimento que não tenha por base a lógica, a ciência? Bom, sobre metodologia, podemos entender que a palavra vem do grego, metá, que significa através de, a seguir, e odós, caminho, com logos, estudo. E o que é científico? Olha, científico é o conhecimento relativo à ciência, à busca do saber. Metodologia, pegando aí o termo logia, que significa estudo. Estudo do quê? Estudo dos métodos. Quais métodos? Dos métodos científicos. Então, metodologia nada mais é do que a busca pelo saber, do conhecimento, dos estudos, dos métodos que sejam genuinamente científicos. Mas como distinguir algo que seja científico de outro que não seja? Científico é o conhecimento relativo à ciência, à busca do saber, à busca de identificar determinadas situações através daquilo que nós chamamos de lógica. A lógica desde a Grécia Antiga, desde Sócrates, Platão e tantos outros filósofos, entendem que o conhecimento ele é obtido e conseguido a partir da lógica. E a ciência busca comprovar determinados fundamentos, determinados dados, informações, através da lógica, através do raciocínio lógico. Existem, obviamente, outros tipos de conhecimento, como conhecimento teológico, conhecimento baseado no senso comum, ou mesmo aquele conhecimento dito como popular. No caso do conhecimento científico, a gente entende que existe uma forma de se conseguir esse tipo de conhecimento, ou seja, uma metodologia. E é um pouco desses métodos que nós iremos discutir ao longo desse vídeo e de outros vídeos da disciplina Metodologia Científica. Uma outra informação que eu gostaria de trazer a vocês sobre metodologia científica é que ela acaba sendo uma disciplina auxiliar para as outras disciplinas. Ou seja, a metodologia científica ela pode e deve ser aplicada a qualquer área do conhecimento científico, seja nas ciências exatas, nas ciências da saúde, nas ciências biológicas, ou mesmo nas ciências sociais aplicadas. E para cada uma dessas áreas do conhecimento, eu utilizo da metodologia da pesquisa e, obviamente, a metodologia vai acabar se adequando, se incorporando às nuances, às variações de cada área do conhecimento. Mas, para que em cada área eu possa atingir o conhecimento científico, eu preciso da metodologia. Por isso que nós chamamos que ela é auxiliar às disciplinas, às áreas do conhecimento. Mas antes mesmo de falar sobre a metodologia científica, a forma de se obter conhecimento de cunho científico, é necessário a gente falar um pouco sobre a sociedade na qual nós vivemos, que é uma sociedade essencialmente do conhecimento. Para a nossa civilização, a revolução da informação que nós vivemos atualmente pode ser comparada, numa perspectiva histórica, com apenas duas grandes transformações ocorridas: a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Pegando essa primeira grande transformação, essa primeira grande onda, nós temos a agricultura como fato gerador, o meio de produção como sendo a terra, e nós entendemos aí que isso começou a acontecer há pelo menos há 10 mil anos atrás. Nesse momento, nós tínhamos uma sociedade essencialmente agrícola, onde as pessoas tiravam o seu sustento, a sua sobrevivência dos meios de produção agrícola. E para que isso acontecesse e melhorasse, elas começaram a desenvolver algumas técnicas, algumas melhorias, como, por exemplo, a questão da adubagem de solo, a questão de seleção de plantas, identificação de momentos corretos para o plantio,
o que acabou ocasionando, obviamente, um excedente de produção e, a partir daí, comercialização desse excedente, e temos então aí o início da nossa revolução agrícola. Já a nossa segunda onda, ela vem com a Revolução Industrial na Inglaterra do século XVIII e depois na França do século XIX, aonde o meio de produção deixa de ser a terra e passa a ser o capital, a tecnologia, as indústrias de transformação. E isso começou a ocorrer mais ou menos há 300 anos atrás. E o que nós temos aqui neste momento são processos produtivos, foco em processos produtivos, aumento da produção industrial, principalmente no setor de vestuário, no setor de veículos também começa a ter alguma coisa nesse sentido, principalmente nas ferrovias. E a terceira onda ela acontece muito recentemente, talvez de uns 30 anos para cá, que é a revolução da informação, que acontece em grande medida por conta da incorporação de eletrônicos, em especial a questão de smartphones, computadores, notebooks, e também do advento da internet, que consegue, de uma forma muito rápida, disseminar e armazenar informações das mais diversas necessidades. Obviamente, dentro dessa sociedade atual, que é a sociedade do conhecimento, como eu disse, existem vários tipos de conhecimento, né? Desde o conhecimento científico, filosófico, conhecimento teológico, conhecimento baseado no senso comum, mas o que a gente busca é extrair dessa sociedade o conhecimento científico, que é o conhecimento baseado em dados e informações que sejam confiáveis. Mas antes mesmo de entrarmos nesse universo da metodologia científica, acho importante e necessário, válido passar para vocês, algumas técnicas de estudo, algumas formas que vocês podem absorver melhor os conhecimentos de acordo com as leituras que vocês vierem a fazer ao longo da carreira acadêmica de vocês. Sobre a questão da absorção do conhecimento, trago aqui para ajudar nessa explicação a pirâmide de William Glasser. E essa pirâmide fala de uma forma gradativa quais as melhores técnicas para eu obter, armazenar, processar informações. Obviamente através das leituras que eu faço no dia a dia e de outras técnicas que ele traz aqui. Segundo William, nós aprendemos com uma margem, com uma capacidade de 10% quando nós lemos. Então a leitura, na percepção dele, é uma das maneiras mais frágeis de absorver conhecimento. Ela é válida, ela é importante, mas de tudo aquilo que eu leio, eu apenas absorvo e guardo para mim em torno de 10%. Agora, quando eu, além de ler, eu também trabalho com a escuta, isso nos traz 20% da absorção do conhecimento. Ver nos traz 30% quando observamos algo, de algum esquema, de alguma imagem, ou mesmo algumas pessoas também têm memória fotográfica e isso ajuda muito na absorção do conhecimento. Para William, ver e ouvir já traz 50% quando fazemos isso. Então, por exemplo, numa sala de aula, a absorção do conhecimento ela tem de ser muito maior, porque você está escutando, você está vendo, o professor está passando slides, esquemas, e isso ajuda muito nesse processo. Quando existe a incorporação da leitura também dentro de sala de aula, em momentos específicos, tudo isso vai aumentando, vai potencializando a absorção do conhecimento. E aqui nós temos um ponto importante que nós passamos para 70% dessa absorção quando discutimos com outros. Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir ou mesmo nomear junto com outras pessoas faz com que a nossa absorção do conhecimento aumente significativamente. Por isso é tão importante, por exemplo, trabalhos em grupos, dinâmicas que trazem um pouco dessa carga. 80% quando fazemos.
no caso, por exemplo, de escrever um texto, interpretar um artigo, traduzir, expressar, categorizar, enfim, quando nós deixamos apenas de ler, ouvir, deixamos de ser um ente passivo no processo e começamos, de alguma forma, a trabalhar de forma mais empírica, de forma mais prática o conhecimento. Isso já potencializa para 80%. E 95% quando ensinamos os outros. Na realidade, quando a gente se propõe a explicar, a resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar para outras pessoas, quando nós fazemos esse exercício, o grau de absorção do conhecimento é extremamente elevado. Por isso, a questão da profissão do professor, do educador, do mediador, ela é tão importante na nossa sociedade, porque é uma das profissões onde a absorção do conhecimento acontece de forma mais potente. Trago para vocês agora duas técnicas muito importantes sobre essa conquista do conhecimento, dessa absorção do conhecimento que facilita vocês no processo do dia a dia. São técnicas simples, mas muito importantes. A primeira delas seria sublinhar. E sublinhar nada mais é do que uma técnica de leitura, de absorção do conhecimento, utilizada para destacar as ideias importantes de um texto. Indispensável para a elaboração de esquemas e resumos. Sublinhar é ler 2 vezes, destacar o essencial. Então, toda vez que você estiver lendo um trabalho acadêmico, é importante que nos momentos mais importantes, nas frases, nos pontos mais importantes desse trabalho, você dê aquele tracinho por baixo das frases, ou das palavras, ou mesmo do parágrafo. E isso vai te ajudar posteriormente quando você precisar revisitar esse material e esse texto. Por exemplo, no caso da necessidade de fazer um esquema ou resumo. No momento seguinte, você pode se propor a esquematizar a sua leitura. Podemos dizer que o esquema constitui um esqueleto do texto, apresentando uma hierarquia de ideias. Ele é elaborado logo após o sublinhar e antes da elaboração do resumo. Para elaborar o esquema, você pode utilizar simbologias tais como setas, círculos, chaves, linhas, figuras, etc., prevalecendo o gosto pessoal e que facilite a compreensão do assunto. Na realidade, eu sou muito favorável à construção de esquemas, principalmente para quem consegue uma absorção do conhecimento de uma forma mais visual. Os esquemas, eles facilitam sobremaneira a questão da compreensão do assunto, da informação que está sendo tratada num determinado momento. Por exemplo, se você for um profissional da área da educação física e estiver estudando sobre o atletismo, e você lendo páginas e páginas e páginas dissertando sobre o atletismo. Mas em algum momento é interessante, por exemplo, você fazer um esquema das possibilidades do atletismo, que se configuram em corridas, saltos e lançamentos. Dentro das corridas nós temos a corrida de velocidade, a corrida de resistência, e dos saltos nós temos verticais, horizontais, altura com vara, comprimento triplo salto, enfim, existe uma série de modalidades dentro do atletismo que eu posso estruturar, que eu posso esquematizar, para que com isso eu tenha uma maior interpretação, uma maior compreensão do assunto. E isso deve e pode ser feito nas mais diversas áreas do conhecimento. Na sua área, por exemplo, quando você estiver lendo sobre um assunto, sobre um texto, tente esquematizar as informações, elaborar quadros, tabelas ou mesmo, como nesse caso, figuras. Um outro exemplo de esquema que eu trago aqui para vocês é da hierarquia da legislação. Dentro da área jurídica, nós podemos e devemos entender que a legislação brasileira e mesmo de outros países, ela segue uma hierarquia, ela segue uma estrutura de importância. No caso do Brasil, a gente tem a lei mais importante como sendo a Constituição Federal, onde ela trata da questão das normas constitucionais, e também temos, ligado à Constituição Federal, as emendas à Constituição. Abaixo da Constituição Federal de 88, nós temos aqui os tratados internacionais. Abaixo dos tratados internacionais, em termos de importância e de observância, nós temos as leis ordinárias e leis complementares.
acopladas a medidas provisórias, e abaixo dessas leis ordinárias temos decretos, instruções normativas, deliberações, resoluções. E aqui a gente entende que existe uma importância das leis, uma observância das leis que estão no esquema inferior em relação às leis que estão nesse esquema aí na parte superior. Como eu disse, em qualquer área a gente pode e deve esquematizar o conhecimento para melhor compreensão. Então, toda vez que a gente se propor a estudar sobre algo, é importante a gente utilizar algumas técnicas, como a técnica de sublinhar, a técnica de esquematizar e também a de elaborar resumos, resenhas e ou mesmo fichamentos. São formas muito importantes que a gente deve começar a utilizar no nosso dia a dia. Essa terceira técnica, que é o resumo, podemos defini-lo como a apresentação concisa e seletiva do texto estudado e que mostra as principais ideias do autor. É sempre importante, quando a gente faz uma leitura de páginas e páginas e páginas, a gente conseguir extrair aquilo que é realmente importante, aquilo que é a ideia central ou as ideias centrais do autor. E a gente pode fazer isso utilizando a técnica de resumo. A finalidade é uma discussão das informações contidas em livros, monografias, artigos e mesmo relatórios. A gente, por vezes, se depara com livros extensos, com teses doutorais ou mesmo monografias, e a partir dessas leituras que a gente faz, é claro que cada texto, cada ideia, cada página é importante, mas também é importante para uma questão de fixação do conhecimento, para que a gente carregue esse conhecimento ao longo da nossa vida, a utilização de resumo ou mesmo de resenhas. Para a elaboração de um resumo, você pode utilizar somente as suas palavras, somente as palavras do autor ou a junção das suas palavras com as palavras do texto. E para a elaboração do resumo, nós podemos utilizar 4 tipos de resumos diferentes. Nós temos o primeiro, que é o resumo indicativo ou descritivo. Temos também o resumo informativo ou analítico, resumo crítico e também temos aqui a nossa resenha. Então, quando a gente se propõe a fazer um resumo, a gente tem que tipificar, ou seja, escolher qual resumo nós iremos utilizar para a absorção, para a síntese do conhecimento estudado. Sobre o resumo, eu selecionei aqui 3 principais para vocês, começando aqui pelo nosso resumo indicativo. Ele indica apenas os pontos principais do texto, não apresentando dados qualitativos e quantitativos. Então, o resumo indicativo, ele é bem menos utilizado e ele só vai falar para o leitor qual é a intenção daquele trabalho, qual é o objetivo dele. Ou seja, ele não vai trazer consigo, dentro do resumo, os resultados da pesquisa, os resultados do trabalho levantado. Então, no resumo indicativo, como o próprio nome diz, eu apenas indico qual que é a proposta daquele trabalho, ou mesmo qual que é até a metodologia. Mas eu não entro nos resultados, nos dados qualitativos ou quantitativos. A segunda forma seria o resumo informativo. Nesse caso aqui, eu informo suficientemente ao leitor para que ele possa definir a conveniência da leitura do texto inteiro, expõe finalidade, metodologia, resultados e conclusão. O resumo informativo ele é o mais comum dentro da área acadêmica, porque eu coloco num único parágrafo, os resumos eles realmente são muito concisos, geralmente 150, 200 palavras, e eu preciso colocar nessas 200 palavras qual que é o meu objetivo, a minha metodologia, os principais resultados encontrados nesse trabalho. Em praticamente quase todos os artigos publicados nas principais revistas, você vai ver inicialmente o resumo, e o tipo de resumo nesses locais é o informativo. Por fim, temos o resumo crítico ou resenha. Nesse caso, o resumo redigido por especialistas com análise interpretativa de um documento. Então, para além de resumir,
eu também busco fazer a interpretação das informações. Muitas vezes a gente se depara com artigos que são muito técnicos, artigos que têm uma linguagem muito técnica, e principalmente para pessoas que estão iniciando a vida acadêmica, tem alguma dificuldade de entender. Na área jurídica também, isso é muito comum, na área das ciências exatas, mesmo na área da saúde. E esses resenhistas, né, essas pessoas que buscam fazer esse resumo crítico, para além de reescrever de forma resumida o trabalho, ela também busca explicar um pouco mais esse trabalho e dando também o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Para finalizar, temos aqui o fichamento, que consiste na transcrição de informações em fichas, em documentos, que podem ser eletrônicos ou físicos. A função do fichamento é colocar à disposição do pesquisador, de forma organizada e seletiva, um conjunto de informações de obras já consultadas, imprescindíveis para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, o fichamento ele surge com a intenção de organizar a leitura que eu faço dos livros, dos artigos, da internet, em fichas, e após fazer essa organização da seleção dos principais fontes que eu pesquisei em fichas, eu no momento posterior eu vou proceder à elaboração do meu trabalho acadêmico. É uma forma de organizar a minha leitura e a minha escrita. O fichamento é uma técnica que propicia a economia de tempo e a qualidade no estudo e na pesquisa. Uma maneira de guardar o essencial de um texto, de modo que você tenha essas informações anotadas sempre que precisar. Então, nesse caso, é interessante a gente utilizar de alguns recursos, como, por exemplo, utilizar o Word. Então, nós podemos, a partir da leitura que a gente faça em livros, artigos, internet, teses e demais relatórios, a gente pode ir selecionando os pontos que acharmos convenientes para o nosso trabalho e fazer a transcrição desses pontos para essas fichas eletrônicas que podem ser feitas, como eu disse, no Word. Há 3 alternativas de fichamento. A primeira é uma recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são as fichas, que são documentos formais, onde eu identifico qual a referência da fonte e depois eu vou fazendo a seleção das partes e transcrição. Uma segunda alternativa, um pouco mais informal, que pode ser feito em cadernos AZ, onde serão registrados os fichamentos. Então eu tenho outros documentos não tão formais quanto os da ABNT, mas que também podem ser utilizados, e onde eu coloco em ordem alfabética, pode ser o sobrenome do autor ou mesmo o título da obra, e a organização acontece dessa forma. A terceira, que é o arquivo do computador. As fichas podem ser organizadas por autor, por obra ou por assunto. Como eu disse para vocês, geralmente o mais utilizado aí são a organização através de arquivos feitos em pastas de computador, geralmente utilizando o Word. Este aqui é um modelo de fichamento. Geralmente nas fichas, nos documentos, eu coloco na parte superior a referência do trabalho. Por exemplo, esse trabalho aqui, ele veio do Abreu, com o título A Arte de Argumentar, Gerenciando a Razão e a Emoção, Persuadindo as Pessoas. A cidade é Cotia, editora Ateliê Editorial, o ano de publicação 2004. Então, o que eu faço, num primeiro momento, é a referência do trabalho. Posso até colocar uma observação, que esse aqui é uma tese central do texto, o que o autor defende, propõe, do que se trata o texto. Na sequência, eu trago aqui as seleções que eu faço deste trabalho. Selecionei, por exemplo, uma passagem deste trabalho que é: vimos há pouco que persuadir é conseguir que as pessoas façam alguma coisa que queremos. Posso, inclusive, na sequência, fazer uma interpretação sobre esse assunto, sobre a ideia que está contida nessa frase e no contexto dela. Venho aqui depois com o segundo trecho que eu extraio desse trabalho. É sempre importante eu fazer as numerações e também fazer a inclusão das páginas de onde esse trabalho veio.
Bom, e nós vamos ficando por aqui. Obrigado por terem me acompanhado. E não esqueçam aí de comentar, curtir ou mesmo se inscrever no canal. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.